Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso amigo Écio. Tudo bem, Écio? Ele irá interpretar aqui na forma de Libras para a gente, ok? Muito bem, então nesta aula nós vamos falar então sobre o quê? Sobre a concentração industrial brasileira. Também um pouco sobre a desconcentração, né, industrial brasileira. O que é isso então, né? Nós vamos ver então ao longo desta aula. Nos acompanhem, vamos lá. Olha só, nossos objetivos então é compreender as diferenças econômicas entre as regiões brasileiras. E isso nós vamos falar então por meio da concentração e a desconcentração, né, que são dois tipos de processos, né, dentro da industrialização. Muito bem, então você sabe por que então que ocorreu o processo de concentração industrial no Brasil? Sabe como que isso aconteceu? E qual região que mais recebeu investimentos em indústrias? Vamos ver aqui então. Vamos relembrar antes então, olha só, o Brasil ele começou a sua industrialização de forma tardia. Então o que quer dizer isso? Atrasado em cerca de um século, né, em relação a outros países que começaram a sua primeira revolução industrial, né, há um bom tempo atrás já. Então o Brasil hoje já é um país industrializado, né, atualmente. Porém, o Brasil ainda está atrasado aí na questão tecnológica, em muitos setores e assim por diante. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas também levar em consideração que o Brasil já cresceu o suficiente para já ser considerado um país industrializado. Inclusive, a partir da década de 1930, né, o Brasil recebeu fortes investimentos aí também em indústrias que vieram de fora, né, as multinacionais, ou então também chamadas de transnacionais. E isso, né, fez com que o Brasil teve que fazer então uma competição com outros países de fora, né? Teve que investir também em infraestrutura dentro do país para poder suportar receber essas indústrias, e isso também passou por um processo também, olha só, da transformação de um país agrícola, sobretudo com a produção do café, e aos poucos daí está virando, né, um país industrializado, ok? Então isso nós vamos também ver aqui com base nesse contexto. Então a concentração industrial do Brasil, né, desde o século então 18, o Sudeste foi se estruturando como a área de atração da população. Então, muita gente atraindo, consequentemente, mais indústrias, né? E também de capitais, tornando-se, então, a região concentradora da riqueza. Assim, o mercado, então, consumidor e o financeiro, né, que aí se formou, o crescimento das cidades também, principalmente, por exemplo, São Paulo, né, que hoje é uma metrópole gigantesca, né, uma megalópole, inclusive, né, junto com o Rio de Janeiro, né, o desenvolvimento de ferrovias, né, e rodovias, ao lado então de recursos naturais favoráveis, né? Como por exemplo, produção de hidrelétricas na região de São Paulo, que é uma região no geral de planaltos, tem rios de planalto ideais para a produção de energia elétrica. Bom solo, né? Muitos recursos minerais, como por exemplo no Triângulo Mineiro, né? E assim por diante. E também o fluxo migratório estrangeiro, né? Que trouxe técnicas de produção que influíram, então, no processo de industrialização no nosso país, ok? Muito bem. Então, também, olha só, dentro do governo Juscelino Kubitschek, né, que foi a partir lá de 1955, 1956, né, houve, então, um forte investimento, né, por exemplo, no setor o setor automobilístico, né, o setor de produção de veículos, de carros a caminhões, por exemplo. Então, para isso, também foi investido muito em rodovias no país. Hoje o Brasil roda sobre rodovias, né? Então foram atraídas indústrias como, por exemplo, a Fiat ao Brasil, a Volkswagen, o crescimento da GM ao país, além de outras indústrias também, né, que podemos citar por aí, né? Por exemplo, a Toyota também, né, dentro do nosso país. Bom, e também os empréstimos, né, que foram então que trouxeram mais indústrias também, né, para o nosso país, né, para a região principalmente de São Paulo, né, ampliando ainda mais o desequilíbrio regional. Então se concentrou na região sudeste, né? Esse que foi o principal motivo aí que deu uma desequilibrada na distribuição tanto das indústrias como também das riquezas dentro do nosso país, ok? Então aqui temos um mapa mostrando justamente isso, né? Onde é que se concentra a maior parte das indústrias no Brasil. O que é em laranja, né, é a maior concentração, olha só, região de São Paulo e Rio de Janeiro, região de Belo Horizonte, pontualmente em Manaus, né, porque tem a Zona Franca de Manaus, Salvador, algumas regiões aí também do Nordeste, o Sul também, né? Na região metropolitana de Curitiba e assim por diante, temos uma certa concentração industrial no nosso país, ok?
E vamos falar em especial de uma das primeiras, né? Na verdade acredito que é a primeira grande, né? Que é a região do ABCD paulista, né? Então cada letrinha ali refere-se a uma cidade onde foi implantada, né? Por exemplo, região aqui, por exemplo, de Santo André, então o A de André aqui, São Bernardo do Campo, o B ali de São Bernardo do Campo, São Caetano, Czinho aqui, ok? E Diadema, então onde isso impulsionou a indústria do nosso país, né? Então o crescimento foi a partir então dessa região, foi dado um zoom aqui então nesses municípios, né? Dentro do estado de São Paulo. Repare ali então a localização de cada um desses municípios aí, beleza? Muito bem. E isso trouxe, claro, problemas. Que problemas, né? Concentrando tudo numa região só, atraiu muitas pessoas de fora, né? De fora da região sudeste. Então, houve um período de imigração, né, de pessoas do Nordeste, né, do Norte do Brasil e também até do Sul para ir trabalhar na região onde tinham mais indústrias no nosso país. Então, houve um maior desequilíbrio ainda nessa distribuição geográfica da população do Brasil. Repare nisso daí. Então, olha só, entre as décadas de 1970 e 1980, o saldo de imigração dentro do Sudeste foi de 2 milhões de habitantes, ou seja, 2 milhões de pessoas do Brasil foram morar na região de São Paulo, né? Foi um êxodo também, né, que aconteceu dentro do nosso país. E isso, claro, trouxe problemas aí sociais e espaciais, como, por exemplo, a favelização se acentuou, né, esse processo de criação de moradias aí sem condições, né, ou seja, condições precárias para morar, ok? É um dos casos aí, além de um maior crescimento no trânsito, né, problemas com alagamentos, enfim, todos esses problemas urbanos que enfrentamos até os tempos atuais. Okay? Então, a ilustração aí da migração aqui nessa imagem, ok? Muito bem. Aí, o Brasil também está passando por um processo de desconcentração industrial. Então, tudo estava ou ainda está concentrado basicamente no Sudeste e Sul do Brasil, e o governo começa a incentivar, né, a desconcentração industrial. Um exemplo é a Zona Franca de Manaus, né, que passa então a ter incentivos do governo, como por exemplo a isenção de impostos, para as indústrias então se estabelecerem na região de Manaus e produzirem ali e desenvolver aquela região que até então, né, era uma região mais isolada do Brasil, né, região de Manaus. Então o Sudeste então passa então a ter então algumas indústrias passam a sair do Sudeste, onde, por exemplo, os impostos de terrenos, também para produzir é mais caro, né, assim por diante, a mão de obra é mais cara também. Quando essas indústrias vão para outras regiões, sai mais barato, daí a vantagem também para essas outras regiões. Muito bem. Então, durante a década de 1990, com a abertura da economia brasileira, né, ao mundo, então foi aberta então, e isso gerou uma competitividade, e a introdução da automação no processo industrial, né, levaram então algumas indústrias a fecharem suas portas no Brasil. Pensa, competitividade com a China, né, com os tigres asiáticos, né, que são países da Ásia que cresceram economicamente, enfim. Muitas indústrias do Brasil não conseguiram competir no mercado internacional, como por exemplo o setor de calçados, né, o setor aí de tecidos e assim por diante. Outras se adaptaram, tiveram então que investir mais em tecnologia para desenvolver os seus produtos e aumentar a qualidade para poder se manter no mercado. Foi o caso aí do setor de calçados, tá bom? Região de Franca, em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul também, ok? E as empresas não passaram a buscar então mão de obra menos organizada, mais barata de outras regiões, com menos impostos também e mais incentivos fiscais. Esse processo então é conhecido então como desindustrialização, beleza? Muito bem. Essa desconcentração industrial também tem como característica o seguinte, ó. Outro fator importante para o processo de desconcentração industrial foi a difusão da chamada guerra fiscal. Então, o que é a tal da guerra fiscal? É quando os estados, né, por exemplo, o do Brasil, passam a competir para atrair as indústrias. Por exemplo, a Ford ela se estabeleceu na região de Camaçari, na Bahia, porque o Nordeste ofereceu então lá na Bahia mais condições de isenção de impostos, terrenos então com isenção também de, acredito que o IPTU, né, e assim por diante para essas empresas. A mão de obra lá é mais barata,
tem recursos minerais na região, então para essa indústria foi muito importante, apesar dela já ter anunciado que estará saindo do Brasil aí nos próximos anos, ok? Mas, né, temos aí uma desconcentração de um modo geral, esse é um exemplo, ok? Então, olha só, a guerra fiscal é um exemplo disso daí. Então, os estados passam então a competir, né? Vai vir para mim, para o meu estado, vai vir para a minha cidade, e assim por diante. Então, com essa isenção aí, no geral, de impostos, ok? Muito bem. Aqui então vem a nossa primeira atividade. Repare então, né, esses mapas aqui. Primeiro mapa aí, entre 1960 e 1980. O que está acontecendo aqui, né? O fluxo migratório. Está indo para onde? Você vai responder no seu caderno aí. De 1980 a 1990, o que está acontecendo aqui? E no terceiro mapa, o que está acontecendo também, né? Olha só, talvez vão ter uma inversão aqui, em alguns sentidos aqui, de fluxos migratórios. E o que isso tem a ver com o processo de concentração industrial e de desconcentração industrial? Responda aí no seu caderno e em seguida retornaremos com a resposta sugestiva. E aí, meus bons alunos, conseguiram aí responder, então, colocar então o que cada mapa está mostrando ali no sentido de concentração e desconcentração da indústria brasileira e o que isso tem a ver com os fluxos, né, migratórios? Vamos analisar aqui então. Eu iria mostrar isso aqui, né, mas vamos mostrar no mapa, né, diretamente para a gente poder então responder, ok? Olha só, primeiro momento está mostrando o que então? De 1960 a 1980, a maior parte das pessoas migraram para a região sudeste, repara, inclusive as pessoas do sul também migrando para o sudeste, porque as indústrias se concentravam praticamente ali, na região sudeste. Então, muita gente vindo do nordeste, né, somando totalmente isso, cerca de 2 milhões de pessoas aí com o tempo. Bom, aí o segundo mapa aqui, ó, mostrando aqui
já começa a ter uma desconcentração, né, industrial. Pessoas saindo do Nordeste, indo morar na região norte do Brasil, né, porque a Zona Franca de Manaus o governo cria para justamente desconcentrar então as pessoas, né, dessa região, e ali em Manaus estão criando ali indústrias que foram atraídas por isenção de impostos, mão de obra barata, etc. Né? Então, resultado, começa a ter uma certa desconcentração. E também quando surgiu a cidade de Brasília, né? Então a produção de prédios e assim por diante atraiu muitas pessoas que vieram do Nordeste para construir Brasília, por exemplo. E lembrando que o setor de construção civil é um setor da indústria, então está concentrado ali também. Então ele já começou a ter uma dispersão um pouquinho maior. E gente indo para o sul também do Brasil, né? Vindo para o sul do Brasil, porque também começaram a surgir indústrias como a Volkswagen, a Audi, enfim, outras indústrias aqui dentro do Brasil, dentro do sul do Brasil. E o terceiro mapa mostrando aqui a partir de 1990, né, que em alguns casos houve até uma inversão, olha só, pessoas saindo do sul do Brasil e indo morar no sudeste, no centro-oeste e no norte do Brasil, melhor dizendo, né? Porque começa a ter então novas fronteiras agrícolas também, e elas atraíram outras indústrias, como as indústrias do ramo agroindustrial também, ok? E, claro, os fluxos de pessoas indo para o norte do Brasil também, né, devido a Manaus ainda estar crescendo ali na sua Zona Franca. E, claro, ainda continua tendo, né, a região sudeste o maior número de indústrias, por isso que ainda muitas pessoas, inclusive a maior parte, ainda migram para o sudeste do Brasil, beleza? Então, resumindo isso aqui então, né, e finalizando aqui, ó, mesmo com essa mudança, né, nos fluxos, o sudeste ainda é a região que mais recebeu migrantes na história do Brasil. Então, muita gente, então, você deve conhecer alguém, né, que saiu lá do Nordeste do Brasil e veio aqui para o sul do Brasil, né, talvez um avô seu, um parente seu ou de algum amigo seu, ok? E hoje moram aqui no sul devido a terem sido atraídos, né, por uma promessa de trabalho na indústria, beleza? Muito bem. Vamos falar agora especificamente da chamada ZFM. O que é a ZFM? A Zona Franca de Manaus. É uma região, então, criada pelo governo, né, a partir de 1967, para, então, atrair indústrias, tanto de fora do Brasil, como até as de dentro do Brasil, para desconcentrar a produção industrial, principalmente no setor aí de eletrônicos, né, motocicletas e assim por diante, que a gente vai ver aqui. E também para gerar uma integração nacional. Lembre-se, antes disso, o norte do Brasil, então, era muito isolado em relação ao restante do Brasil. E com isso, então, passa a ter uma maior integração aí, ao longo da história da industrialização do Brasil. Então, resumindo isso aqui, ok? Então, olha só, essa desconcentração, o governo brasileiro, então, começou então a reunir esforços para promover uma maior democratização da produção industrial, o que então se efetivou com o desenvolvimento então, da ZFM, Zona Franca de Manaus. Seguindo nesse ritmo, foram então criadas então, também, né, a usina hidrelétrica de Tucuruí, okay, que fica no norte do Brasil, Sobradinho, que fica no nordeste do Brasil, e outras na região norte e nordeste também. Para qual fim? Para oferecer então condições para se estabelecer novas indústrias, tanto agora como no futuro do Brasil. Então, sem energia não tem como ter produção industrial. Então, a base deve já então ser planejada, né, e arquitetada desde já para que no futuro o Brasil também desenvolva melhor a região centro-oeste, norte e nordeste do nosso país, tá bom? Muito bem. E aqui temos um mapa mostrando aqui então, já vou mostrar ele em tamanho maior, né, a região da Zona Franca de Manaus e as novas que estão sendo criadas para poder desconcentrar a indústria do nosso país, ok? Então, observe nesse mapa, então, né, o que está acontecendo aí, né? Então, a chamada Amazônia Ocidental é onde está recebendo, então, esses novos planos. Tudo que está uma bolinha vermelha que você está vendo aí, então, é a região das áreas livres de comércio, né? Isenção de impostos, melhoria, então, na infraestrutura da região e assim por diante, mão de obra barata, né? E isso, consequentemente, está e irá atrair novas indústrias para essas regiões. Então, aqui também, olha só, assim sendo, essas áreas também recebem benefícios fiscais semelhantes, então, à Zona Franca de Manaus. É uma tentativa de fazer igual aconteceu com Manaus, beleza? Pensei que o mapa está em tamanho maior, mas está aí do mesmo tamanho, mas acredito que dá para observar bem. Bom,
Nesse outro mapa aqui está mostrando então justamente isso, nessa desconcentração industrial aqui. E nós vamos propor então uma atividade. Repare bem, olha só. Tendo a imagem aí ao lado como base, escreva 2 fatores que levou o governo brasileiro a incentivar a criação de um polo industrial então na região norte do Brasil, que é a região da Zona Franca de Manaus. Então responda então por que o Brasil, então, 2 fatores principais, né, que levou o governo a levar então esse incentivo para essa região norte. Responda aí e em seguida retornaremos com a correção. E aí, meus queridos, conseguiram então responder então, os 2 principais motivos que levaram o nosso governo, a partir de 1967, né, a desconcentrar então as indústrias na região sudeste, sul e migrar então, ou tentar migrar isso aí para a região norte do Brasil? Vamos ver aqui então na nossa resposta sugestiva. Olha só então, a Zona Franca de Manaus foi criada então justamente para atrair novas indústrias para a região norte do Brasil e desenvolver a região. E segundo motivo, para criar uma integração nacional. Então lembre-se que antes disso era muito mais isolada, né, a região norte do que ainda é, né, isolada do restante do Brasil. Mas devido aí a hidrovias e aerovias e até mesmo já rodovias, essa integração passa a ser melhor. E isso tem um fundamento, né? Com a criação da Zona Franca de Manaus, a circulação de produtos, né, e serviços passou então a ser maior da região norte com a região sudeste, a região nordeste, assim por diante. Então, isso gera uma integração econômica, ok? Que ainda está em processo, né, de construção. Muito bem, vamos fazer uma retomada aqui então. Nós vimos então que ao longo desta aula, nós vimos aí então que o Brasil então passou por um processo de concentração industrial
e também está passando por um processo de desconcentração industrial. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, então até o nosso próximo encontro.